Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês e que vocês estejam animados para a gente dar continuidade aí ao nosso assunto sobre evaporadores. Essa é a nossa segunda semana estudando evaporadores e na primeira semana eu apresentei para vocês alguns tipos de evaporadores, suas principais classificações e as características principais e mais marcantes desse equipamento. Além disso, no finalzinho lá da segunda videoaula, eu já comecei a falar sobre os fundamentos dos evaporadores, né? Então, pessoal, para a gente continuar a aula de hoje, dessa semana, que ainda é sobre os fundamentos, dá uma olhadinha lá no final das anotações de vocês sobre elevação do ponto de ebulição e também sobre balanço de massa no evaporador, porque a partir daqui a gente vai continuar daí, desse assunto, tá legal? Então, falamos sobre a EPE e falamos sobre o balanço de massa. Agora, a gente vai dar continuidade falando sobre o balanço de energia. Para fazer balanço de massa e também fazer balanço de energia, a gente considera o evaporador operando continuamente no estado estacionário, tá? As vazões não variam com o tempo. Tá legal? Então, tudo que entra é igual a tudo que sai, tanto em relação à massa quanto em relação à energia. Não há geração de energia dentro do evaporador. É isso que a gente considera, só a troca de calor naquele trocador que existe dentro do evaporador, mas não há energia sendo gerada ali dentro. A energia que entra é devido às correntes que entram no evaporador. E a energia que sai é devido às correntes que saem do evaporador e também a possíveis perdas para o ambiente. No evaporador, a gente tem um trocador de calor, né? E nós já vimos, quando estudamos trocador de calor, que é possível que parte da energia que o fluido quente cede se perca para o ambiente e não vá totalmente para o fluido frio. O mesmo vale aqui para o evaporador, tá? Então, vejam, entra a energia na corrente F, tá? Corrente de entrada. F carrega sua entalpia junto com ele, entalpia de F. E entra energia nesse evaporador também na corrente S, e o S carrega sua energia junto com ele, a sua entalpia. Lembrando, eu estou chamando de H minúsculo quando o fluido é líquido e estou chamando de H maiúsculo quando o fluido é vapor. Tá? Então, esse S é o vapor de aquecimento que entra no trocador de calor que está dentro desse evaporador para ceder calor à solução que eu desejo concentrar. Como saída, deixa eu me tirar daqui. Como saída, a gente tem 3 correntes nesse evaporador. Já vimos isso lá no balanço de massa, né? Então, tem a corrente de saída da solução concentrada, que é a nossa corrente L, que carrega uma entalpia junto com ela. Tem a corrente do vapor gerado, vapor V, que carrega a sua entalpia, tem a sua energia. E temos também a corrente do vapor de aquecimento, que cede calor para o fluido frio, para o líquido, e sai como líquido aqui do equipamento. Por isso, a sua entalpia agora é representada com letra minúscula. Tá? Então, o S, que é o vapor de aquecimento, entra vapor e sai líquido. Ele muda de fase enquanto ele está cedendo energia. Tá? Além disso, eu representei aí com essas setas verdes a possível energia que se perde para o ambiente. A energia que o fluido quente cedeu e que não foi totalmente para o fluido frio, que aqueceu o equipamento e que saiu para o ambiente, tá? Então, vamos lá, né? Vamos equacionar esse negócio. Deixa eu ver onde eu vou me pôr um pouquinho aqui. Então, considerando que tudo que entra é igual a tudo que sai no quesito energia. Então, a energia da corrente F mais a energia de entrada da corrente S é igual ao que está saindo. Sai na corrente S, sai na corrente V, sai na corrente L e sai como um calor aí perdido para o ambiente, tá? Um QP que eu, por enquanto, não vou dimensionar, quantificar.
Tá? A equação 8 é uma equação um pouquinho mais interessante para a gente, porque ela está rearranjada, colocando S em evidência. Vejam, pessoal, agora eu não posso cancelar a corrente S. Lá no balanço de massa, a massa de S que entra é igual à massa de S que sai, uma vez que não há mistura entre os fluidos. Mas a energia contida em S que entra é bem diferente da energia no S que sai. Tá? Então, agora o que eu fiz para a equação 8 foi colocar o S em evidência e rearranjar o balanço de energia, tá? De modo a ficar aqui o que entra, aqui o que sai, mas a energia do S que sai veio para cá porque o S ficou em evidência, nessa corrente 8. E aí eu abro um ponto importante que eu quero falar com vocês sobre essa corrente S. Tá? Na maior parte dos casos, muitas vezes a gente vai poder considerar a seguinte situação, que o S entra vapor saturado e sai do trocador, sai do evaporador líquido saturado. E aí essa diferença de energia entre o seu vapor saturado e o líquido saturado da água, a gente chama de lambda. Lembram disso lá da termodinâmica? A gente chama de lambda esse calor que é cedido, né? Nesse caso, como o fluido está mudando de fase de vapor para líquido, enquanto ele se condensa, muda de fase. Tá? Então, se o fluido quente for vapor de água saturado e o seu condensado sair como líquido saturado, o que muitas vezes é possível a gente considerar, então esse calor aqui é o calor latente de condensação do vapor de água. E é muito importante para a gente saber disso, porque esses valores eu encontro facilmente na literatura, facilmente em tabelas termodinâmicas com informações das propriedades térmicas, né, da água. Tá legal? Então, se ele entrar vapor saturado e sair líquido saturado, basta eu procurar o lambda para saber já a energia aí dessa diferença de troca de calor. A gente vai fazer exercício usando isso para poder praticar, né, sobre esse assunto. Mas eu gostaria que vocês já fossem pensando e lembrassem aí da termodinâmica e da mudança de fase de uma substância pura enquanto ela cede seu calor. Tá? Então, a equação 8 agora virou a equação 9, onde eu só substituí ali aquela diferença pelo próprio lambda, tá? E aqui a gente tem, então, o balanço de energia. O calor fornecido pelo vapor de aquecimento, a gente pode chamar de QS, que é o calor do vapor S, tá? O vapor de aquecimento, pessoal, muito cuidado, porque várias vezes a gente vai falar de vapor e várias vezes eu vou chamar a atenção de vocês quanto a isso. Não é o vapor gerado pela evaporação da minha solução com soluto, tá? O vapor de aquecimento é o S, o vapor gerado é o V. Esse calor, então, do vapor gerado tem essa equação aqui, né? A sua vazão vezes o seu lambda ou a diferença de entalpia, tá? Voltando lá na equação 7, que eu chamei de equação 7 do balanço de energia, a gente só pode observar, né? Só para vocês observarem que essas igualdades aqui são verdadeiras. Então, o calor do vapor é isso aqui e tudo isso é igual ao balanço de energia. Tá? O que entra menos o que sai, então ficou em evidência aqui só a informação sobre o calor do vapor de aquecimento e aí ficou para cá tudo que sai, tudo que entra, tá legal? Ficou aqui agora na equação 11. Que mais? A gente pode fazer mais algumas substituições, né, conforme nos é conveniente, porque a gente vai resolver sistemas de equações nos problemas de evaporadores, né? Então, a equação do balanço de massa nos ajuda, a equação do balanço de massa para soluto, para o componente, nos ajuda, a equação do balanço de energia. Então, é possível pegar a equação lá que nós fizemos no balanço de massa com a corrente L e substituir L aqui, tá? Em relação à equação anterior, veja, a gente tinha um L aqui vezes a entalpia de L. Esse L pode ser substituído por F menos V, tá? Pensando só no balanço de massa, L igual a F menos V, e aí a gente chega numa equação 12, um pouquinho mais aberta, né? Mais destrinchada, mas possivelmente com informações que a gente tenha. Tá? Como a gente vai ter que resolver um sistema de equações, aqui tá só com as letras, né? Com as informações genéricas desse evaporador, mas quando a gente tiver números, vocês podem escolher como achar mais conveniente resolver esse problema com
mais de uma incógnita. Então, para a utilização do balanço de energia, é necessário conhecer ou calcular as entalpias de todas as correntes envolvidas no evaporador. Então, vejam que aqui no balanço de energia a gente tem coisas sobre vazão, né? S, V, F, e temos também todas as entalpias envolvidas nesse processo. Então, aí entra um trabalho de encontrar valores numéricos para essas entalpias para poder resolver os problemas, tá? Então, agora a gente vai falar sobre as entalpias. Então, a gente precisa conhecer e saber como buscar ou calcular a entalpia do vapor de aquecimento, a entalpia da corrente de alimentação, a entalpia da corrente de produto e a entalpia do vapor produzido. Tá? Todas essas correntes estão envolvidas no evaporador e a gente precisa dos valores de entalpia delas. Vamos começar pelo vapor de aquecimento. Mas vejam, a entalpia, pessoal, não é um valor absoluto. Valores de entalpia são, na verdade, valores relativos porque eles dependem de um valor considerado como estado de referência. Adota-se um valor para entalpia no estado de referência. Por exemplo, a água. Vocês lembram lá qual era a entalpia de referência da água? Para a água, pessoal, vale o seguinte: o estado de referência é a água líquida a 0 graus e esse valor de entalpia é 0. Tá? Então, se a referência para a água é a 0 graus e a referência é uma entalpia 0, todos os outros valores de entalpia calculados para diferentes temperaturas e diferentes estados da água, líquido, vapor, são em relação a esse 0. Tá? Bom, então vamos começar falando da entalpia do vapor de aquecimento, que é aquele vapor de água que entra vapor saturado e sai líquido saturado do trocador de calor dentro do evaporador. As entalpias, então, dessas substâncias, né, da água, nessas diferentes fases, podem ser obtidas em tabelas de entalpia de vapor da água. Tá? Lá a gente encontra a entalpia do vapor, líquido saturado e também a diferença entre elas, que é o calor latente de vaporização ou de condensação, depende do caminho que a água está fazendo. Então, a gente encontra essas informações em tabelas termodinâmicas da água. Se o condensado do vapor de aquecimento sai do evaporador como líquido saturado, beleza, é simplesmente a diferença entre as entalpias do vapor saturado e do líquido saturado, é o lambda, já está até na tabela esse valor. Mas pode ser que em algumas situações o condensado não saia no seu ponto de saturação, e sim que ele saia resfriado, ele não saia líquido saturado, ele saia líquido resfriado, isto é, com temperatura abaixo da temperatura de saturação. Gente, vocês lembram, né, que enquanto uma substância pura, como a água, está mudando de fase, a temperatura é constante? Eu tenho, para pressão atmosférica, água no estado vapor a 100 graus e água no estado líquido a 100 graus. Né? Enquanto muda de fase, a temperatura não se altera. Tá? Mas, se continua ali no equipamento, trocando calor com outro fluido, depois que todo o vapor vira líquido, ainda diminui a temperatura. E aí eu chamo de líquido resfriado. Nessa situação, a entalpia da água, né, desse vapor inicial de aquecimento que saiu como líquido resfriado, eu posso calcular pelo seu CPT. Tá? Então, é o CP da água líquida nessa temperatura aí que ele está saindo, chamada de TC, abaixo da temperatura de saturação. Tudo bem? Se tiverem dúvidas sobre isso, pessoal, anotem, tragam para a nossa aula ao vivo para a gente discutir, porque é muito importante não ter dúvidas sobre como encontrar, como calcular ou como buscar os valores de entalpia para poder resolver os cálculos de balanço de energia em evaporadores. Bom, ainda então sobre as entalpias, né? Vamos considerar isso aqui uma escala de entalpia. Então, para a gente, a água líquida tem um valor de entalpia de 0 quando ele está a 0 graus Celsius, é a nossa referência, tá? Qual é, então, o valor da entalpia a uma temperatura TC qualquer? Tá? É 0 para a água a 0 graus e eu quero saber a entalpia para uma temperatura TC qualquer. Vejam, a entalpia é sempre o CP daquela substância e a diferença de temperatura do ponto que ela se encontra e a referência.
tá? Então, vejam, lá no ponto C qualquer, a entalpia é Cp, aquela temperatura menos a referência é zero, tá? Por isso que a entalpia é simplesmente Cp vezes a temperatura que eu estou querendo buscar, porque a minha referência é zero. Se a referência não fosse zero, tinha que ter um valor de temperatura aqui para fazer esse delta, tá? Só quis deixar mais claro para vocês da onde veio essa equação anterior, porque acho que também já é meio automático para vocês, né? A entalpia é Cpt, ou Cp é ΔT. Mas o delta, quando a referência é zero, acaba sumindo, porque é Tc menos zero. Bom, além da entalpia, então, desse vapor de aquecimento do fluido quente aí envolvido no equipamento, a gente também precisa saber informações sobre a entalpia de duas correntes muito importantes. A corrente F, que é a alimentação, e a corrente L, que é o produto. E por que eu preciso pensar com carinho e separadamente sobre ela? Porque essa corrente ela é especial porque ela é composta de dois produtos. Essas duas correntes, elas têm o meu solvente, normalmente é água, e o soluto dela. Lembrem lá o exemplo clássico da usina de cana, que eu tenho água com açúcar e quero concentrar, tá? Evaporar a água para concentrar açúcar no meu produto final. Então, eu tenho duas substâncias. Com duas substâncias, eu preciso de dois estados de referência. Se a solução for ideal, a entalpia é a soma das entalpias dos componentes da solução. Eu tenho solvente, normalmente água, e tenho soluto. Então, eu preciso levar em conta as entalpias de cada uma dessas substâncias e a sua proporção na mistura. Vejam, a entalpia da corrente F, apesar de ser água com soluto, água com açúcar, é diferente da entalpia da corrente L, porque a concentração desse soluto na solução é diferente. Então, vamos lá. As equações mostram o seguinte, que a entalpia, então, da corrente F vai ser o Cp dessa mistura F, a temperatura menos a temperatura de referência. O mesmo vale para a corrente L, tá? E nos é conveniente usar como referência a temperatura 0 grau. Porque assim, a entalpia de F fica Cpf vezes Tf e a entalpia de L fica Cpl vezes Tl. Tá? E aí, os Cp's dessas correntes F e L não são necessariamente iguais, porque eles têm, apesar de ter a mistura dos mesmos componentes, solvente e soluto, as proporções são diferentes. Se a solução não for ideal, a entalpia não é apenas a soma das entalpias dos componentes. Há outros efeitos envolvidos, como calor de solução. Tá? E aí, nessa situação, a gente precisa procurar diagramas de entalpia, composição, concentração, disponíveis na literatura da mistura de interesse, da nossa mistura que nós estamos estudando. Eu tenho um exemplo aqui sobre isso para vocês, né? Sobre o calor de solução, quando tem mais calor envolvido do que simplesmente o calor da substância soluto e o calor, a energia da substância solvente. Por exemplo, no NaOH. Vocês já prepararam em laboratório uma solução de hidróxido de sódio num becker para fazer diluição e preparar uma solução hidróxido de sódio com água? O hidróxido de sódio, o NaOH, ele é vendido comercialmente em pastilhas, né? E aí você coloca um pouco daquilo num becker, pesa, né, para preparar e calcula uma concentração de massa por litro e começa a colocar água e com um bastão de vidro agita aquilo até dissolver toda aquela pastilha na água. Quando vocês fizeram isso, vocês repararam que o frasco se aquece? Que libera calor o fato de você misturar o NaOH com a água. Então, isso é uma solução não ideal, que existe o calor de solução. Tá? Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora de saber a entalpia daquela substância, ou daquela mistura, na verdade. Então, o que nos ajuda é procurar na literatura gráficos como esse aqui, por exemplo, que é o gráfico do NaOH, tá? Que a gente pode encontrar os valores de entalpia em função da concentração ou composição daquela solução. Isso de calor de solução, que é o que eu expliquei do NaOH, quando mistura e ele libera calor,
porque ele está dissolvendo, é o contrário do calor de diluição, né? Deixa eu achar aqui o que eu escrevi, ó. Ao realizar essa dissolução, como eu expliquei para vocês no Becker, é liberada certa quantidade de calor, denominada calor de solução. A quantidade de calor varia com a quantidade de água utilizada. Analogamente, se uma solução concentrada é diluída em água, há um calor liberado, denominado calor de diluição. Por outro lado, se a solução diluída é concentrada, o calor deve ser fornecido. Então, a gente tem o calor de diluição, que é o do NaOH diluindo em água e gerando calor. E quando há a concentração, ele precisa receber calor, tá? Que é o de solução, que é o calor de solução, que é o que acontece no evaporador. Né? Eu tenho um soluto na água e ele vai concentrando, não vai diluindo, como no Becker do exemplo de laboratório. Tá? Então, eles são aí contrários, tá? E esse diagrama aqui nos ajuda a encontrar essa energia, essa entalpia. E como ele foi construído com dados empíricos, essas informações já estão embutidas. E aí, pessoal, vejam aqui o gráfico, né? Esse gráfico é do NaOH. Então, dependendo da porcentagem em massa de NaOH na água, representado aqui embaixo no eixo X desse gráfico, eu vou ter valores de entalpia que eu encontro no eixo Y desse gráfico, tanto em BTU por libra quanto em quilocaloria por quilograma, tá? Valores de entalpia, valores de entalpia específico. Vejam que é energia por massa. Tá? É sempre nas tabelas de água, nesses gráficos, prestem atenção nas unidades. Na grandíssima maioria das vezes a unidade é específica, ou seja, é energia por massa. Então, para cada quilo, para cada libra daquela substância, ela carrega junto com ela aquela energia, né? Então, vejam, nesse gráfico eu tenho no eixo X a porcentagem mássica de NaOH na solução, e aí eu vou encontrar a entalpia em função da temperatura de trabalho. Então, tem aqui, tanto em graus Celsius quanto em Fahrenheit, algumas linhas que me especificam a temperatura. Então, eu preciso saber qual é a concentração dessas correntes, tanto a de F quanto a de L, do meu evaporador, em que temperatura elas estão, para poder encontrar as suas entalpias. A entalpia sempre está relacionada com a temperatura, né? Seja na equaçãozinha entalpia igual a Cp vezes T, ou num gráfico. Vejam que consultando o gráfico eu não preciso do Cp do NaOH, tá? Até porque ele é variável pela concentração, então o gráfico já traz tudo isso embutido para a gente. Em função da concentração, né, vai ser diferente em F e em L, e cada corrente também está na sua temperatura diferente. Eu posso encontrar a entalpia dessas correntes específicas, especiais, que não são água, tá? É uma mistura soluto-solvente. E por último, a gente precisa também da entalpia do vapor produzido, né? Aquele vapor V gerado lá no topo do equipamento, que é vapor de água. Porque se a minha solução inicial era soluto e água, o evaporador faz com que a água evapore e o soluto se concentre na corrente L, né? Então, se a solução for aquosa, se o F de entrada for aquoso, o produto será vapor de água, tá? E aí, pessoal, a gente tem que lembrar da elevação do ponto de ebulição. Por isso que eu preciso que vocês estejam com isso bem fundamentado, né? Que vocês tenham entendido bem o que é a EPE. Porque se a EPE for igual a zero, ou seja, se não houver elevação do ponto de ebulição, se a temperatura de ebulição daquele solvente contendo o soluto for independente da presença do soluto, porque a gente viu que quando tem soluto, eu aumento a temperatura de ebulição da minha solução. Mas tem algumas situações, ou dependendo do soluto, ou até dependendo da concentração desse soluto, que é viável, que é possível considerar EPE igual a zero. Se a EPE é igual a zero, quer dizer que a presença do soluto não influencia na temperatura de ebulição daquela solução, daquela mistura. Sendo assim, o vapor que é gerado no equipamento é vapor saturado e eu encontro a sua informação de entalpia em tabelas de vapor de água, tá? Em tabelas de água, porque está no ponto de saturação. Entretanto, se a EPE, ou seja, se a EPE é diferente de zero, o que é muito comum, o que acontece
mais vezes na prática, em problemas de evaporador. Então, pessoal, o vapor de água que eu gero, na verdade, ele é gerado superaquecido, porque a temperatura de ebulição daquela solução, que é uma mistura soluto e solvente, soluto e água, foi elevada pela presença do soluto, né? Olha lá o conceito da EPE. Então, esse vapor de água gerado, ele está numa temperatura superior à sua saturação, à sua temperatura de saturação de água pura, porque ele foi gerado quando ainda estava na presença de um soluto. E ele está, então, superaquecido. Aí, para encontrar valor de entalpia de vapor superaquecido, eu preciso consultar tabelas de vapor superaquecido. Não vale a tabela de água pura no ponto de saturação. Tá? Então, pessoal, ou eu vou consultar essas tabelas, acho que eu tenho alguns slides aqui para mostrar essas tabelas que são diferentes da tabela simples de água saturada, ou a gente pode calcular, tá? Calcular esse vapor, a entalpia desse vapor superaquecido. Por quê? Porque a gente sabe muita coisa sobre isso, sobre esse vapor gerado. Vejam, a entalpia desse vapor gerado, superaquecido, vai ser igual à energia desse vapor, a entalpia desse vapor saturado, mais o quanto ele está acima da sua saturação, tá? Mais o quanto ele está acima devido ao fato dele ter sido evaporado na presença de soluto. Então, a sua entalpia total é a entalpia dele saturado mais o quanto ele está acima, mais a entalpia quanto ele está acima, que é Cp TV menos Tsat. Vejam agora, pessoal, que eu usei como referência o Tsat, porque eu estou querendo calcular só quanto acima da referência ele está. Tá legal? Não é zero. Não posso fazer só CPTV, tá? E antes dessa parte da igualdade, atenção, pessoal, nesse momento aqui, o CP é o calor específico do vapor, não da água líquida. CP da água líquida, todo mundo sabe que é 1 caloria por grama grau Celsius, certo? O CP do vapor é 0,46 caloria por grama grau Celsius, ou quilocaloria por quilograma grau Celsius. Tá? Em alguns momentos a gente está falando de água líquida, CP da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius. Em outros momentos a gente está falando do CP do vapor, como aqui, para cálculo da entalpia de vapor superaquecido gerado no evaporador. O CP do vapor é 0,46 quilocalorias por quilograma grau Celsius. E a outra parte da igualdade, então, nos diz que a entalpia desse vapor superaquecido é igual à sua entalpia no ponto de saturação, né, a sua entalpia de vapor saturado, mais o CP/PE. Por quê, pessoal? Essa diferença aqui é a própria elevação do ponto de ebulição. Quanto a mistura aumentou a sua temperatura de ebulição em função da presença do soluto. Tá? A relação entre o solvente puro, a água pura no seu ponto de saturação e devido à presença do soluto. Tá? Verifiquem aí bem o conceito de EPE para vocês entenderem essa igualdade e qualquer dúvida não deixem de me avisar na nossa próxima aula ao vivo para a gente não carregar isso nos exercícios, tá? Essas dúvidas, se houverem. Essa tabela aqui ainda é sobre o assunto do vapor produzido, né? Então, é uma tabela de água saturada, uma tabela com a situação de saturação, tá? Então, considerando que está na saturação, mas tem temperatura, pressão, volume específico, energia interna, entalpia e entropia. Tá? Então, nos interessa, por exemplo, para uma determinada temperatura, qual é a entalpia do vapor saturado de água a 130 graus Celsius. Aí a gente vai lá na entalpia de vapor.
vapor, tá? Essas letrinhas aqui, pessoal, é uma entalpia L de líquido, isso aqui é uma entalpia V, é que tá com uma letrinha cursiva, mas é V de vapor, e no meio tem o delta, a diferença entre a entalpia do vapor e a entalpia do líquido. Ficou em dúvida na coluna, porque a legenda não está muito boa, de qual a entalpia de líquido, qual a entalpia de vapor? Pessoal, vejam a ordem de grandeza, tá? A água líquida a 130 graus tem uma entalpia menor do que a água no estado vapor a 130 graus. Tá legal? Se não tiver muito clara a legenda, por exemplo. Mas aqui eu estou dizendo para vocês, essa coluna é de líquido, essa coluna é de vapor. Então, essa é a informação. Essa tabela aqui, pessoal, já é uma tabela diferente do vapor de água ou de informações sobre água superaquecido. Então, eu posso ir em tabelas como essa, ou posso calcular como aquela equação anterior que eu mostrei para vocês. Mas vejam que essa tabela aqui é um pouco mais chata do que a tabela anterior. Na tabela anterior, se eu queria para água saturada 130 graus, eu vou direto e encontro o valor da entalpia no ponto de saturação. Já para superaquecido, não é tão elementar assim, porque eu tenho tabelas para cada pressão, né, 10, 50 e 100 kPa, e para algumas temperaturas ou intervalos de temperatura. Então, eu quero a 130 graus, eu preciso interpolar aqui. Eu preciso interpolar de 100 a 150 a entalpia e também preciso interpolar na pressão para a pressão de operação do meu equipamento, se não tiver uma tabela exatamente para ela. Tá? Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer duas interpolações, né? Ou três, né? Porque precisa interpolar numa pressão, interpolar noutra pressão para encontrar o 130 e depois interpolar ainda entre as pressões. Tá? Então, dá um pouquinho mais de trabalho. Bom, para finalizar essa primeira videoaula, eu quero falar com vocês ainda sobre um próximo fundamento, que é o desempenho de evaporadores. A gente avalia o desempenho de um evaporador quanto à sua capacidade e quanto à sua economia. Capacidade é a quantidade de vapor produzida em massa por hora no evaporador. Refere-se ao termo V do balanço de massa. É a vazão de vapor que eu consigo produzir, ou que é produzida naquele processo do evaporador. Tá? Se todo o calor fornecido ao evaporador for utilizado para produzir V, o calor trocado pode ser utilizado como medida de capacidade. Considerando que não há perdas para o ambiente, que todo o calor que o vapor de aquecimento, fluido quente, cedeu ao fluido frio, foi usado para o fluido frio concentrar e gerar vapor nesse processo. Sendo assim, sem perdas para o ambiente, esse vapor gerado veio exatamente da quantidade de energia que o vapor de aquecimento forneceu. Tá? Então, a capacidade pode ser utilizada, o calor trocado pode ser utilizado também como medida de capacidade. Tá? Então, esse calor envolvido no processo, que só foi usado para gerar vapor, tem a ver com o fluido que cedeu o calor, e isso pode ser igual à equação geral do trocador que está dentro do evaporador, o A delta T. A capacidade do evaporador é proporcional a esse calorzinho Q aí, a esse Qzinho. Se a alimentação estiver na temperatura do ponto de ebulição da solução concentrada na pressão absoluta do espaço-vapor, todo o calor que é trocado no evaporador será utilizado para evaporação. Vejam, pessoal, o calor cedido pelo fluido quente, pelo vapor de aquecimento que entra no evaporador, tem a função de concentrar o fluido frio. Tá? Se o fluido frio já entra no processo na temperatura de ebulição, então todo o calor que o quente tem para ceder só vai servir para pôr aquele negócio para ferver, né, e gerar vapor. Tá? Mas tem umas situações de capacidade reduzida. Por exemplo, se a alimentação entra fria, entra abaixo da temperatura de ebulição, daquela mistura de soluto com solvente, esse calor do fluido quente vai ser preciso primeiro para aquecer a solução até o seu ponto de ebulição e depois para evaporar. Então, se parte do calor que o fluido quente cede primeiro é usado para aquecer a solução que entra fria, então nem todo o calor cedido gera vapor. Tá? Parte dele foi usado primeiramente para aquecer a solução que estava fria.
E tem uma situação também em que a capacidade é maior do que é correspondente aqui. Se a alimentação estiver uma temperatura acima do ponto de ebulição do produto, correspondente à pressão no espaço-vapor. Porque vejam, a vazão de alimentação vem numa linha e encontra o equipamento numa pressão diferente daquela pressão em que ele estava. Tá? Então, pode ser que ele entre numa temperatura já acima da temperatura de ebulição para aquela pressão. Então, ele já vem pronto, mais do que pronto para evaporar, né? Nesse caso, acontece o que a gente chama de evaporação flash. Parte da alimentação vaporiza espontaneamente pelo equilíbrio adiabático com a pressão do espaço-vapor. A vazão de alimentação já vem quente, né? Já vem uma temperatura acima da ebulição naquela pressão que o evaporador está. Tá? Então, parte já vaporiza. Então, ou seja, nem é preciso gastar energia do vapor de aquecimento para vaporizar parte daquela alimentação. Tá? Isso tem a ver com a capacidade, então. Então, tem a capacidade diretamente proporcional ao vapor gerado. Pode ser que o calor cedido, nem todo ele seja usado para gerar vapor, então gera menos vapor do que o calor cedido, e em algumas situações como essa de flash, gera mais vapor do que o calor cedido no equipamento. E por fim, economia. Economia, pessoal, é a relação por definição, tá? É a relação entre a quantidade de vapor produzida no evaporador e a quantidade de vapor de aquecimento no evaporador. Tá? É a relação entre o V gerado e o S utilizado, o S consumido. Tá? A economia é expressa em massa de água evaporada por massa de vapor alimentado. E esse valor de economia aqui é influenciado pelo número de efeitos no evaporador e também pela temperatura da alimentação. Sobre o número de efeitos a gente vai falar na próxima aula da próxima semana, tá? Não é assunto desse capítulo, mas a economia não é um valor único, fechado, né? Depende de como esse evaporador está sendo operado. Mas vejam, é a relação então entre a quantidade de vapor gerado e a quantidade de vapor alimentado. Pessoal, eu vou parar por aqui essa primeira videoaula, que já me estendi para explicar com detalhes o que eu acho importante explicar para vocês. Descansem um pouquinho e voltem já para a segunda parte da aula dessa semana, tá? Sobre esse assunto aqui de capacidade e economia, também já propus um exercício essa semana para vocês. São só 2 essa semana. O primeiro é sobre essa primeira parte da aula e o segundo vai abranger aí a segunda parte da nossa aula. Tá? Descansem um pouquinho e voltem daqui a pouco para a gente continuar com o conteúdo da semana. Até já!